Você já se perguntou se de repente descobrisse que tem a capacidade de se tornar invisível? O que você faria? Como você usará esse presente? Hoje vamos falar sobre um filme de ficção fantástica muito interessante chamado Garoto Invisível, feito em 2014. No começo do filme, vemos um garoto chamado Micallef Lenzi indo de bicicleta para a escola. Na Itália, ele tinha outra bicicleta que valia 50 euros, com a qual planejava comprar uma roupa para uma festa da escola. Ele sentou-se atrás de sua paixão de longa data, Star. Naquele dia, a aula foi interrompida por uma policial chamada Giovanna, que por acaso também era mãe de Michele. Ela estava aqui para perguntar sobre um aluno desaparecido. Giovanna então pediu à turma que notificasse a polícia se alguém soubesse de algo sobre o aluno desaparecido. Depois que ela saiu, o nariz dele começou a sangrar, então ele correu para o banheiro. Os valentões que estavam me assediando há muito tempo apareceram, o ameaçaram com uma arma de paintball e ordenaram que ele entregasse todo o seu dinheiro. Ele foi para casa frustrado. Então tirei-o para guardar e decidi comprar uma fantasia com ele. Michele então foi até uma loja de roupas usadas e pediu uma fantasia de super-herói. O balconista deu a ele um macacão com capa, alegando que era uma fantasia de super-herói. A China Weekly não pareceu gostar muito da fantasia, mas mesmo assim a comprou. Quando Giovanna chegou em casa depois do trabalho, ela o viu sentado no sofá, já arrumado, se recusando a ir à festa porque achou que ele parecia idiota. Ela disse que ele é muito bonito. Então ele o mandou para a festa. Ele se divertiu muito lá e até conversou com Stella, sua paixão secreta. Mas em determinado momento, os valentões exibiram um vídeo de Stella andando pela rua e disseram a todos que estava no telefone de Michele. Ele está perseguindo ela. Envergonhado, ele correu para o banheiro e se trancou. Seus colegas estavam lá fora batendo na porta, pedindo para ele abrir, gritando e zombando dele. Ele se sentiu deprimido e queria desaparecer. Assim que ele disse isso, as luzes do local se apagaram de repente. Em seguida, pulamos da janela do banheiro e corremos para casa. Em seguida, ele é acordado pelo latido do cachorro. Ele não presta muita atenção nele e vai ao banheiro escovar os dentes. Quando se olha no espelho, fica chocado ao ver penas em seu hobby e na escova. Seu corpo fica invisível no espelho. Mickey sai correndo e se olha em um espelho grande. Ele tira o hobby e sua mãe entra no quarto, ignorando-o completamente. Eles só provam que ele é realmente invisível quando ela começa a olhar ao redor. Miguel. Ele rapidamente escreveu um bilhete dizendo que tinha ido cedo para a escola e o colocou na cama. Quando ela terminou de ler, foi até a sala e ligou para ele, que atendeu rapidamente. Ele disse a ela que estava confuso sobre o que fazer em seguida. Ele ia para a escola usando mangas compridas que cobriam todas as partes do corpo, observando Stella de longe. Ele então percebeu o valentão da escola e planejou lhe dar uma lição, já que ele o estava irritando muito. Ele tirou a roupa e ele ia para a escola e ficava invisível durante as aulas. Ele pegou a arma de paintball do valentão e a usou para atacar o professor, fazendo com que o professor o suspendesse. Então eu o vi entrar no vestiário feminino e fingir que estava tirando a roupa. De repente, uma toalha caiu sobre ele e sua figura ficou claramente visível. Naquele momento seus poderes começaram a desaparecer e ele se tornou visível novamente. As meninas gritaram quando o viram escondido debaixo da toalha. No dia seguinte, eu o vi na sala de aula de um psicólogo chamado Basil. Ele estava fazendo uma apresentação sobre saúde mental na adolescência e, como 2 colegas de Michele tinham fugido de casa no mês anterior, ele achou que era necessário entender a mentalidade adolescente enquanto me criava. Ouvindo sua conversa, suas mãos começaram a brilhar e de repente desapareceram. Felizmente a aula acabou e ele saiu correndo. Antes que alguém o visse desaparecer, ele correu para casa, cobrindo todas as partes do corpo e chegou ao seu quarto, onde ele vê sua irmã, se chamava Candela e ele pediu que ela saísse. Candela, que estava de costas para ela, ficou desconfiada. Então ele abriu e fechou a porta para fazer parecer que ela tinha saído. Em vez de se virar para verificar, ele começou a tirar suas roupas, e quando ele se virou, ela gritou de medo: "Eu não sou invisível." Ele a acalmou e disse que sua fantasia lhe deu superpoderes. Enquanto isso, na delegacia, o psiquiatra Basil e Giovanna estão investigando os adolescentes desaparecidos juntos. Giovanna insiste que eles podem ter sido sequestrados. Mas Beth acha que eles são apenas rebeldes. O que é isso? Na idade dele, isso é normal. Quando Giovanna chegou em casa, notei que ele ainda estava invisível. Giovanna estava falando com alguém no telefone e me disse que ele era adotado. Ele ficou muito surpreso e magoado ao ouvir a notícia. Então ele foi até o balanço na praia perto de sua casa.
Enquanto ele estava balançando, ela chegou lá e pensou que ele era um fantasma. Ela não parecia assustada. Em vez disso, ela pediu para ele ser seu amigo. Ele desenhou um rosto sorridente na areia para se comunicar com ela. Então os dois decidiram se encontrar mais tarde. Ela saiu e eu disse a ele que ele viu um homem por perto observando. Mesmo sendo invisível, o homem então se afastou com uma bengala, revelando-se cego. Naquela noite Mitch foi até a casa de Stella. Ela se tornou uma amiga invisível. Os dois se beijaram. Mas naquele momento meu poder fez com que ele começasse a desaparecer. Então ele correu antes dela, e ela pôde ver seu rosto. Mais tarde Stella estava sozinha na aula de educação física, quando de repente um dardo tranquilizante o atingiu nas costas, fazendo-o cair no chão, inconsciente. Foi nesse momento que Michael decidiu contar sobre sua capacidade de ficar invisível. Então ele foi até onde ela estava fazendo seu treinamento de ginástica. Ao chegar ao prédio, um homem mascarado se aproximou segurando Stella. Eu o vi atacar o homem e o cachorro mordeu sua mão. No entanto, o homem conseguiu escapar com a garota. Posteriormente, a polícia chegou ao local. Eles acreditam que os adolescentes desaparecidos não fugiram, mas foram sequestrados. Stella acorda em um lugar estranho, com a cabeça presa várias vezes. O psiquiatra então viu o recipiente e começou a interrogá-la. O fato é que foi ele quem sequestrou os adolescentes. Fizeram alguns testes na menina e depois a colocaram em uma cela com seus 2 colegas desaparecidos. No dia seguinte, ele estava sozinho em casa, quando de repente o cego que ele tinha visto no dia anterior apareceu na sua frente. O homem respondeu a todas as suas perguntas antes mesmo de fazê-las, como se pudesse ler a mente das pessoas. Quando ele me perguntou quem é ele, o homem revela que seu nome é André e que ele é seu pai. Ele corre até ele e o acusa de mentir. André então começou a contar sua história. Ele disse que era um homem comum em uma pequena cidade russa, até que uma explosão nuclear devastadora atingiu a cidade. A radiação matou muitas pessoas e alterou permanentemente outras. Isso fez com que seu DNA sofresse mutação, concedendo-lhes habilidades sobre-humanas, como voo, telepatia e invisibilidade. Essas pessoas são chamadas de forças especiais e foram levadas para um acampamento militar chamado Divisão e usadas como armas. O departamento os está usando além de suas capacidades porque quanto mais poder eles usam, mais fracos eles se tornam. Outro efeito colateral disso foi que todos eles se tornaram inférteis, ou seja, não conseguiam ter filhos. De fato, esse foi o caso da mãe de André e Michael, então criar um novo especial estava fora de questão. No entanto, os dois não sofreram as consequências da infertilidade e deram à luz sua primeira filha, Michelle. Nascido em 2 pessoas especiais, mas assim que nasceu, os agentes do departamento quiseram levá-lo embora, então seus pais decidiram fugir dos quadrinhos. Eles conseguiram, mas a organização conseguiu ajudar o casal a encontrar o filho. Meu pai tem a capacidade de ler a mente das pessoas, e sua mãe tem a capacidade de se tornar invisível. André e Mickey conseguiram escapar, mas sua esposa foi morta pela divisão. André sabia que não era seguro estar com ele, então decidiu colocá-lo em. Giovanna abriu a porta de sua casa depois de ler sua mente e confirmar que ela era uma boa pessoa, mas recentemente o pessoal do departamento descobriu que esse garoto com moral especial era real, então eles estão sequestrando adolescentes e testando se eles são especiais. Depois de ouvir suas reais origens, ele ficou chocado, quase não acreditou, mas era uma delas, para ele. Não teve muito tempo para conversar, porque o pescador ao lado dele pensou que Andrea era um sequestrador e ficou desconfiado. Então vou chamar a polícia imediatamente, Andrea. Mickley deu a Mickley um traje que poderia torná-lo invisível junto com seu corpo. Ele então usa seus poderes psíquicos para extrair memórias da mente do pescador e vai embora logo após a chegada da polícia. Giovanna revela a ele que Clay o adotou, o que leva Vasily a acreditar que ele pode ser um garoto especial. Ele se ofereceu para levá-lo para casa. Depois de voltar para casa, Clipper descobriu que o ferimento na mão de Vasily era exatamente onde seu cachorro mordeu o sequestrador. Stella olha para o homem com desconfiança e tenta escapar, mas não consegue porque a base selou o portão e planeja sequestrá-lo. Ele correu para outra sala, tirou as roupas, ficou invisível e conseguiu escapar. Enquanto caminhavam pela rua, Basílio o seguiu. Fiquei surpreso com esse valentão da escola em uma motocicleta. Ele sentou-se atrás do homem e exigiu que ele fosse embora, caso contrário, o homem pagaria para matá-los. Eles então fugiram e, quando chegaram a uma área segura, Michele o cumprimentou e, enquanto esperava que seus amigos viessem até a abertura no teto, ela contou a velocidade de seus colegas, apenas para ver outro chegando, e assim, ela conseguiu escapar evitando os guardas, subindo em uma torre e alcançando uma luz reflexiva,
Confiando que seu amigo invisível poderia encontrá-la, ela desenhou um rosto sorridente na luz e apontou para as nuvens. Naquele momento eu queria ver seu rosto sorridente. Percebendo que Stella estava tentando mostrar onde ele estava, o valentão seguiu a luz, mas assim que eles chegaram, essa imagem foi. O guarda-valentão causou um mau funcionamento elétrico com uma arma de paintball, e como eu o vi camuflado, ele entrou na base, viu seus homens espionando Giovanna e Andrea, eles se uniram para encontrá-lo. Ele então avançou e nocauteou o guarda com sua arma, e ameaçou outro guarda para abrir a pequena cela onde Stella e os outros estavam presos. Depois de libertá-los e prender o guarda dentro de mim, ele se revelou aos seus amigos, que ficaram muito surpresos. Os meninos queriam escapar, mas Wade insistiu que eles tinham que salvar um velho que ela viu trancada em outra sala. Então Mickey vai com ela para salvar o homem, mas lá fora o leva até o vilão e aponta uma arma para ele. Então ela de repente perde a consciência e um velho atrás dela aparece e começa a falar. O que acontece é que ele tem o poder de controlar a mente das pessoas. Ele controla a base de Stella para levar Miko até lá. Ele leva os dois para um submarino e os leva para o mar. Após isso Andrea Giovanna chega lugar e encontrar o valentão lá. O navio foi programado para explodir em segundos. Então eles rapidamente têm duas crianças sequestradas e um container André preso dentro. Ele a mente viu e percebe que alguém está controlando. Então eles saem rapidamente e então explode em pedaços. Retornando ao submarino logo depois Mikel descobre o poder da telepatia e começa a destruir o local com seus poderes. Ele consegue matar os caras e os salva de qualquer maneira. E Stella e os outros finalmente voltaram para a costa, onde muitas pessoas os esperavam. Michelle ficou invisível na frente de todos e mostrou suas habilidades. André disse a Millie que ele precisava apagar a memória de todos porque a divisão estava vindo atrás deles novamente. Bikini se despediu de Stella e a beijou. Ela pensou que era a última vez. André disse a ele que depois de apagar a memória de todos, ele iria embora, mas ele sempre sabia quando era necessário. Então todos voltaram às suas vidas normais e a cena mudou para... Na Rússia, todos pensaram que minha mãe estava morta. Na verdade, ela apenas ficou ferida no confronto. Foi ela quem derrotou a divisão e agora está governando. Na verdade, foi ela quem enviou aquelas pessoas para me trazer de volta para ela. Agora ela está contra todas as pessoas normais. Eles os veem como monstros. Os guardas são informados pelo carro, embora tenham perdido Michelle. Encontraram sua irmã gêmea Natasha. Um fragmento